Amigos, finalmente temos uma oportunidade incrível de julgar Hilary, Bilu, Baraco, Jô e, o mais importante, Soros. E essa é uma notícia maravilhosa. Aqui está o que aconteceu. Vocês provavelmente sabem que existe uma lei sobre o prazo de prescrição para responsabilização. Ou seja, o que isso significa? Passa um tempo e, digamos, alguém roubou alguma coisa? Se passaram 10 anos, não se pode mais julgá-lo por isso. 3 anos, 5 anos era possível, mas depois não pode mais. Por que isso foi feito assim? Sinceramente, não entendo muito bem, mas está na lei. Analistas do mundo todo afirmaram que, por causa dessa restrição americana sobre punição após um certo período de tempo, após cometerem o crime, nem Hillary, nem Obama, nem Comey, Brennan ou Soros serão levados a julgamento. Eles disseram isso em 2016, o prazo do crime era 5 anos, já estamos em 2025, passaram-se 8 anos. Desde o suposto crime até agora, como dizem, o tribunal não se pronunciou. O crime é só presumido. Ou então é suspeito, sim. Mas a descoberta de que parte das provas estava sendo escondida pelo FBI. Bem, todo tipo de salas secretas, sacos para queimar e outras coisas assim mudam completamente o caso, e para muito melhor. Ouça agora o consultor jurídico e especialista da Fox News. Sabe, nunca houve uma conspiração sobre a colaboração de Trump com a Rússia. Houve uma conspiração para incriminar Donald Trump por conspiração. E isso sim é uma conspiração criminosa. Sabe, Hillary inventou essa farsa ao aprovar o esquema proposto por sua principal assistente, Juliana Smith, para difamar Trump, alegando falsamente que ele conspirou com a Rússia. Em um dos documentos dela, ela disse: "Sim, nós não temos nenhuma prova disso. Isso é uma confissão. Agora, vale analisar algumas afirmações-chave do anexo de Daron recém-desclassificado, pois os detalhes e a forma como são apresentados preocupam muito. Por exemplo, nele está escrito: Clinton aprovou um plano proposto por uma de suas conselheiras de política externa, Julianne Smith, para difamar Trump, exagerando o escândalo relacionado à invasão dos serviços secretos russos no processo eleitoral em favor do candidato republicano. O relatório ainda acrescenta: Smith sugeriu que elevar o tema do apoio de Trump por Putin ao nível de um escândalo olímpico desviaria a atenção da investigação dos e-mails de Clinton. Depois, há um e-mail de Leonardo Bernardo da Fundação Soros que diz, cito, "Esta é uma história importante. Polarização está na pauta. Julie diz que isso será uma boa causa de longo prazo." Agora isso é bom para dar um impulso após a convenção. Mais tarde, o FBI vai jogar lenha na fogueira. Sim, Obama também foi citado no relatório, aumentando o peso das consequências. e esses novos documentos confirmam que Barack Obama estava envolvido em uma conspiração criminosa junto com sua CIA e o FBI. E como parte do esquema deles, Obama pressionou Comey para inocentar Clinton em seu próprio escândalo de e-mails, o que ele obviamente fez, apesar das evidências claras e óbvias dos crimes dela. E depois, mais tarde, Obama deu instruções a Comey, Clapper e Brennan. Vamos encobrir nossos rastros. Vamos alterar os dados de inteligência para dizer que sim, a Rússia interferiu para ajudar Trump, embora a verdadeira inteligência dissesse exatamente o contrário. Isso é realmente o truque político mais sujo da história dos Estados Unidos e eu acredito que isso é um crime. Eles incluíram no relatório de inteligência de 2017 o dossiê Steele, pago pela empresa de Clinton e o Comitê Nacional Democrata. Sim, o anexo desclassificado menciona que Obama não tinha intenção de manchar a parte final de sua presidência e seu legado com um escândalo envolvendo o principal candidato do Partido Democrata. Acrescentando, cito, "Para resolver o problema, ele pressionou Comey, porém até agora sem pressão." 3 dias antes das eleições de 2016, Obama criticou o FBI pela condução da investigação dos e-mails de Hillary, dizendo que as informações eram incompletas. Isso também consta no relatório de Durham. Em agosto de 2016, Brennan informou Obama, Biden, Clapper, Comey e outros altos funcionários sobre os esforços de interferência da Rússia, assim como sobre as preocupações da inteligência em relação ao plano da equipe de Clinton.
Mas, apesar de tudo isso, apenas 6 semanas antes de deixar o cargo, o ex-presidente, segundo relatos, ordenou uma nova avaliação que concluiu que o presidente russo Vladimir Putin buscava ajudar Trump nas eleições. Para ajudar a vencer as eleições, você pode achar essa informação explosiva, mas e a responsabilidade? É aqui que entram os argumentos do analista jurídico. Então, vamos ouvir o que ele disse. Sabe, eu acho que isso representa uma conspiração criminosa em larga escala de muitas pessoas corruptas, incluindo aquelas que eu mencionei. E eu consideraria fraude contra o governo, privação de direitos sob o pretexto da lei e, o mais importante, obstrução da justiça. E o encobrimento, Les, já dura muitos anos, o que estende o prazo de prescrição em qualquer caso, inclusive criminal. Conluio. Vou deixar vocês ouvirem por um tempo porque estava esperando por essa afirmação. Se você tentou esconder algo, então o seu crime é datado não pelo dia em que foi cometido, mas pelo dia em que foi descoberto o que você estava escondendo. Ou seja, para nossa imensa alegria. Esse crime de 8 anos atrás, agora, oficialmente continuou de 2016 a 2025 e está datado assim. Vamos ouvir outro especialista? O relógio realmente começa a contar quando são descobertas provas intencionalmente ocultadas, o que aconteceu recentemente. Por exemplo, o novo FBI, sob a liderança de Kasha Patel, acabou de encontrar documentos incriminadores em sacos para queima, escondidos no próprio FBI. Eles encontraram discos rígidos escondidos sob o controle de Comey. E tentar esconder ou destruir provas relacionadas a investigações é obstrução. A última ação clara na conspiração inicia a contagem do tempo. De novo, sim, é uma observação justa. Então, ou seja, todas essas pessoas continuaram suas atividades criminosas, bem, literalmente até ontem. E essa atividade ilegal é passível de julgamento. Nos Estados Unidos é difícil provar a culpa. Isso foi feito de propósito para ser difícil, mas pelo menos é possível abrir um processo, e a prescrição é uma das principais razões pelas quais muitos dizem que esse caso não vai chegar ao tribunal. Mas há outro problema importante que vale a pena mencionar. Provar uma conspiração real não é tão simples quanto parece. Com a participação de várias pessoas, cada uma pode alegar que agiu de boa fé e sem má intenção. E Dima Torzok, essa é uma barreira difícil de romper em qualquer tribunal. Sem provas concretas, coordenação e intenção, o padrão jurídico é muito mais alto. Embora os fatos pareçam incriminadores ao público, convertê-los em condenação é algo bem diferente. História. Agora, mais uma reviravolta nessa vinheta. E você se lembra do relatório do Durham? Esse é o procurador especial Durham, e o relatório dele era composto por 2 partes. Como ficou claro, então, a parte que ouvimos e a parte secreta? E os democratas de jeito nenhum liberavam essa parte secreta. Desclassificar. Quando o relatório saiu em 2023, o anexo foi convenientemente mantido em sigilo. O senador Grassley, desde então, insistiu em sua divulgação, mas o Departamento de Justiça citou, abre aspas, informações sensíveis como motivo para mantê-lo sob sigilo. Agora que ele foi publicado, fica bastante claro que eles tentaram esconder quanta sujeira, quanta mentira, falsificações. Essa não é a América para a qual corríamos, desejávamos tanto. Mas já que estamos aqui, senhoras e senhores, vamos participar da reconstrução da América, do retorno da América àquela com que sonhamos. E lembrem-se, quem cuida da própria felicidade, isso mesmo, nós. Nós mesmos. Aliás, há muitos anos, em uma praia de Odessa, fiquei impressionado com a seguinte inscrição: o salvamento do afogado é tarefa do próprio afogado. Naquele momento, achei estranho, depois achei engraçado. É até meio chato, né? Mas na verdade é sempre verdade. Estamos aqui e vamos salvar a América antes que ela afunde, porque nós somos... A América? Tudo bem. Primeiro nos disseram que Antifa não existe, disseram que é só uma ideia, nada mais. Depois disseram,
Bem, sim, eles existem, mas não é um movimento ou organização de verdade. Eles não têm líderes, não têm estrutura e, claro, não têm dinheiro. Bem, adivinha só, eles mentiram. E agora estão surgindo provas. O diretor do FBI, Kash Patel, acabou de informar que o FBI está prestes a revelar toda a estrutura de comando e as fontes de financiamento da Antifa. A mídia tradicional e os políticos democratas promoviam exatamente a mesma versão. Não existe Antifa. É uma organização totalmente fictícia. Não existe Antifa. Eu nem sei o que é esse grupo Antifa. Não existe... grupo. Isso nem se compara a grupos de extrema-direita como Proud Boys e Oath Keepers. A violência ligada à Antifa é rara se comparada aos extremistas de direita. Limitada como algo pacífico e visível. Antifa. Legendas, isso não é uma organização, em muitos aspectos. Mitologia, não é como os Proud Boys ou Oath Keepers, sabe, aquelas organizações terroristas específicas com liderança que incita à violência. Bem, claro, Antifa não existe. Não, isso é só um mito, isso está claro. E também não existiram os Kumbay Beans, nem os Meros Vermelhos. Existiram, continua. Isso não é um movimento altamente organizado, é um apelido, não é um grupo unificado como os Proud Boys. Coisas como Antifa são coisas que são inventadas. Tudo isso é sob o pretexto de combater a Antifa, que não existe. Não há nenhuma organização com esse nome. Antifa, né? Ninguém é membro da Antifa, pois ela não... Existe. Bem, claro, essa organização não existe. Não, fui eu que inventei. Olha, admito, sinceramente, fui eu que inventei. Foi uma brincadeira. E noite após noite continua. Continuam os ataques contra as autoridades na prisão local para deportação, onde os participantes da Antifa, apoiados pela polícia inativa de Portland, não mostram nenhum sinal de recuo, criando uma revolta que está causando o colapso total desta cidade. Abrigos. Não, claro, não existe tal organização. Foi só um sonho, foi isso que aconteceu. Nós... sonhamos só de afirmar a existência de algo que não... Existe. Não existe nenhuma organização Antifa. Então, talvez isso seja bom para as redes sociais, mas na verdade ela não... Existe. Não existe na internet, nos chats do 4chan e do Discord. Em lugares assim, onde eles mantêm fóruns, trocam táticas, documentos, essas coisas. Mas nenhum deles se chama Antifa. O que você acha? Eles realmente agem assim? Pensam assim? Bem, o que significa dizer que todos eles sofrem de diferentes, mas ainda assim, doenças mentais? Ou eles sabem que estão mentindo e sabem que nós sabemos que eles estão mentindo, mas então você pergunta, por que eles mentem se todo mundo sabe disso? Porque eles mentem, se todo mundo já sabe disso. Então, como você pode ver, todos eles seguem o mesmo roteiro, todos eles têm as mesmas teses, todos eles deliberadamente colocam os Antifa contra as supostas milícias patrióticas de extrema-direita. Eles simplesmente dizem ao público cada vez menor para ignorar. Não há nada para ver aqui. Foi exatamente aqui que a administração Trump mudou as regras do jogo, declarando oficialmente o Antifa como uma organização terrorista doméstica. Qualquer pessoa ligada ao Antifa agora está sujeita a algumas das punições mais severas do Código Penal. Qualquer pessoa que conscientemente forneça apoio material ou recursos a uma organização terrorista estrangeira pode ser condenada a até 15 anos de prisão. E se o apoio material resultar na morte de qualquer pessoa, essa punição é aumentada para prisão perpétua. Carros estão pegando fogo. Pessoas são espancadas nas ruas, grupos armados entram nas universidades, pedras e coquetéis Molotov voam pelo ar. Nos cartuchos está escrito Antifa, Antifas, não, está escrito, mas não. Isso é um mito, Antifa é um mito, por isso eles escrevem Antifa nos cartuchos, porque é um mito. E eles existem, mas eles nos acham idiota, certo? É isso. Aliás, talvez eu esteja errado. Vou contar para vocês o que a administração Trump está fazendo para neutralizar essa e, na verdade, muitas outras criaturas nojentas. E depois, espero que consigam fazer o mesmo com os jornalistas mentirosos e alguns políticos também. Como...
Mas a administração Trump dificilmente está satisfeita apenas em perseguir esses idiotas úteis localmente. Eles querem o verdadeiro prêmio, ou seja, os esquerdistas ultra-ricos que financiam o Antifa e fornecem recursos para as ações anarquistas em todo o país. E é aqui que começa a parte mais explosiva. Numerosas investigações rastrearam o dinheiro. E o que eles descobrem é uma enorme rede que se estende desde governos estaduais até fundos bilionários e até inimigos estrangeiros declarados. Aqui está o deputado estadual de Illinois, Brad Holbrook, anunciando que sua investigação sobre as fontes de financiamento da Antifa acabou de revelar. Hoje estamos chamando a atenção para a quantia impressionante de mais de $1 bilhão dos contribuintes, que está sendo direcionada para organizações não governamentais ou ONGs com ligações políticas. A revelação veio de moradores preocupados de Illinois e legisladores republicanos, não do governo ou órgãos de fiscalização do estado. Nossa iniciativa, que chamamos de Departamento de Eficiência Governamental ou Departamento de Eficiência Governamental, mostra que o orçamento para serviços sociais foi tomado. Antes, isso significava ajudar idosos, mães solteiras e pessoas com deficiência. Agora ele está cheio de programas para grupos com interesses políticos, oferecendo serviços vagos, como orientação para pais, apoio a imigrantes e implementação de políticas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. Muitos são baseados em raça ou identidade, servindo agendas políticas e não necessidades reais. Traduzindo para uma linguagem totalmente compreensível, isso significa que, em vez de ajudar quem realmente precisa, nos estados governados pelos democratas, os fundos destinados iam para outros lugares. De pessoas com deficiência, doentes e idosos. Para que estamos destinando dinheiro para organizações semi-clandestinas que prometiam alguma coisa, mas o que foi feito? Bem, não é absolutamente necessário. E redirecionando dinheiro para apoiar grupos que realmente lutam contra a democracia, contra o livre mercado, contra nós, ou seja, os portadores da liberdade de expressão, bem, foi isso que fizeram. Legais, simpáticos, encantadores. Caras, então, o representante Holbrook acabou de descobrir mais de $1 bilhão dos contribuintes sendo direcionados por meio de agências governamentais diretamente para ONGs de esquerda sob o disfarce de programas de apoio à comunidade. Sim, é como a USAID, eles se escondem atrás da ajuda humanitária para financiar grandes projetos extremamente de esquerda. Programas. Em um estado, $1 bilhão. Só 1 bilhão. E há vários estados. São 50... E os democratas inventaram isso. Bem, além dos estados, ainda existem os federais. Os democratas criaram esse método de repassar fundos a instituições de caridade privadas. Nós, os contribuintes, ou seja, até as pessoas que dão esse dinheiro, não temos como verificar exatamente em que nosso dinheiro foi gasto. Ou seja, eles usam o nosso dinheiro, mas não são obrigados a dizer onde e em que, nada disso. E no ano seguinte, o Partido Democrata, se estiver no poder, dá novamente o orçamento para eles, sem supostamente verificar em que o dinheiro anterior foi gasto. Ou finge que verificou, ou já sabe que verificou e diz que foi para coisas boas e importantes. Ou seja, é impossível verificar. Nós não conseguimos verificar. Até que venha um presidente muito meticuloso e coloque pessoas muito meticulosas no FBI, no Ministério da Justiça e em outros órgãos. Pessoas. Agora, uma notícia incrível. Nós temos provas, sabemos quem recebe esses recursos e sabemos quem emite os cheques. Aqui estão os que exigem prisão imediata. Diga-me, é preciso tempo para encontrar algo bem escondido? Provas. E agora sabemos quem é o próximo na fila para ser processado. Segundo relatos, os principais financiadores da Antifa seriam a Open Society de George Soros e a Fundação Childs. Ambos direcionam milhões de dólares para uma organização chamada Aliança pela Justiça Global. Você já reparou como eles sempre têm nomes certos? Lá são bolcheviques ou União pela Justiça Mundial. Assim que ouvir algo assim, primeiro segure seus bolsos e segundo, corra. E depois existem os fundos de caridade corporativos com doadores recomendados. Por mais estranho que pareça, relatos apontam que eles vêm de empresas como Fidelity Investments e Schwab.
Repito, não estou brincando. Essas empresas de investimento estão colocando enormes quantias de dinheiro nesses fundos de caridade, isentos de impostos, que por sua vez emitem cheques para as redes de apoio da Antifa. Graças à estrutura deles, os verdadeiros doadores ficam completamente anônimos. Além disso, há relatos de que o cofundador do LinkedIn e grande doador do Partido Democrata, Reid Hoffman, fez contribuições significativas para essas organizações. E também para a rede paralela Arabella Advisors, que direcionou mais de 100 milhões de dólares para protestos profissionais. Organizações. Estamos descobrindo muitas coisas interessantes agora durante as investigações e... desvios. Também recebemos mensagens de que Neville Roy Singen, ex-diretor da Microsoft, que fugiu para a China e mantém vínculos financeiros com o Partido Comunista Chinês, vive em Xangai desde 2023. Ele destinou ao menos 100 milhões de dólares a grupos de protesto de extrema esquerda nos Estados Unidos da América e produziu propaganda para o Partido Comunista Chinês. E, na verdade, isso fica ainda pior. Uma investigação federal descobriu que o financiamento de Shingema também está ligado a uma organização chamada Forças Armadas do Partido Comunista Chinês. Esta investigação federal, que agora está sob investigação federal devido a informações preliminares sobre a tentativa de assassinato de Charlie Kirka. Então, esse grupo apagou todas as redes sociais depois que, claro, o suspeito de atirar em Charlie foi preso e depois ligado a eles. E, segundo relatos, eles têm ligações com grupos terroristas em Cuba. Assim, vemos um elemento internacional envolvendo Cuba e China, e foi exatamente isso que o diretor do Federal Bureau confirmou. E em tudo isso, realmente existe uma dimensão internacional. Países como Irã, China, Cuba e Venezuela querem desestabilizar os Estados Unidos e consideram o financiamento da Antifa a chave para isso. Desestabilização. A desestabilização da América por dentro é uma obsessão constante dos democratas. E quando você combina essa designação com acusações federais de extorsão, segundo as leis de organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado, você pode destruir as próprias operações que financiam a Antifa, ao mesmo tempo em que destrói a Antifa. Então, aqui não é só a Antifa que está sendo destruída. Agora, pelo menos potencialmente, os fundos de Soros estão sujeitos ao mesmo desmantelamento sistemático devido ao seu apoio material a uma organização terrorista reconhecida legalmente. Não se esqueça, as leis de organizações corruptas e influenciadas pelo crime organizado foram criadas especialmente para combater sindicatos do crime organizado. Você não está apenas prendendo bandidos de rua, você vai atrás dos chefes, financiadores, cúmplices, todos que lucram com a organização criminosa. E parece que duas pessoas ligadas ao Antifa, que acabaram de ser acusadas de terrorismo por atacar uma instalação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega no Texas, isso é só o começo. Certo, ingênuos, manipulados, tolos comuns, bem apenas ferramentas, martelo, temos que pegar todos. Mas precisamos punir mais severamente aqueles que alegremente faziam propaganda e aqueles que financiavam esses crimes. A questão é, como o povo reage a isso? Os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes, sendo 237 milhões de eleitores. Lá há crianças e outras pessoas. Como nos informou a CNN, a aprovação de Trump aumentou 1% desde o início do lockdown. Pode parecer pouco, apenas 1%, mas isso representa 2 a 3 milhões de habitantes, ou seja, eleitores. Eles passaram para o lado do Trump. E continua. Um dos estados mais azuis no sentido de democratas, é Nova Jersey, onde 38% dos eleitores registrados são democratas e apenas 25% são republicanos. Por isso, quando digo que a Pensilvânia está ficando vermelha, ninguém se surpreende. Quando as pessoas ouvem que Nova Jersey pode se tornar, elas ficam muito surpresas. Será que... Sim, Nova Jersey está em disputa, o que eu não esperava dizer há um ano. Sabe, nós lançamos esse programa Chase em Nova Jersey, praticamente usando todas as táticas que aprendemos em 2024. Premier da Pensilvânia, seguimos direto pela ponte para Nova Jersey. Aliás, você conhece Jack Ciattarelli? Quanto mais tempo convivem com ele, mais ele parece legal, decente e familiar.
Ele é realmente um cara de verdade e legal quando você conversa com ele. Mike Sherrill é exatamente como Kamala Harris em Nova Jersey. Sério, quanto mais tempo ela passa com os eleitores, mais votos ela perde. Essa corrida está empatada. As pesquisas indicam empate e tudo se resume a duas coisas: se conseguiremos competir na votação por correio e se teremos a participação que os republicanos normalmente têm no dia da eleição. Das eleições, eu estou focado no voto pelo correio. Muitas pessoas estão focadas na participação no dia da eleição. Mas essa é uma corrida que Jack pode vencer. Assim como... Tia Torelli, nos últimos 50 anos só houve um mandato de governador republicano em Nova Jersey. E ele não foi reeleito. Assim que foi eleito, digamos, foi por acaso, eu acho, e foi mandado embora. Imagine só se um republicano ganhar agora para governador, ou seja, não um democrata. Isso, bem, só de imaginar. Bem, é incrivelmente difícil, mas veja, pode acontecer talvez. Então, vai saber, talvez as pessoas estejam começando lentamente a perceber que... Sabemos que... Para os políticos só importam 3 coisas: serem eleitos, reeleitos e subirem de cargo. Cargo. Eles veem a equação e percebem que a situação está mudando. E se Jack Ciattarelli vencer, eles não querem ficar de fora por 4 anos enquanto um republicano estiver na mansão do governador. Eles observam como as pessoas reagem e percebem que os eleitores não apoiam a loucura progressista que a esquerda insiste em demonstrar. Jesse, já falei no seu programa antes, achei que depois de 5 de novembro de 2024 a esquerda mudaria totalmente de rumo. Eles entenderiam: ei, não podemos apoiar ilegais em vez dos americanos. Não podemos querer homens nos banheiros femininos. Mike Sherrill repete exatamente a mensagem dos democratas dos últimos 4 anos. Essa é uma grande vitória para nós, mas isso me diz que o Estado está se movendo para a direita. Acredito que seja uma mudança de longo prazo, né? Não de curto prazo. Bem, um dos estados mais democráticos é Nova Jersey. Ele está mudando, não sei, talvez para a direita ou talvez não, só não para o outro lado, mas se afastando dessa besteira esquerdista. Bem, talvez ainda não completamente, mas a direção está clara para que lado. Continuação. E o que dizer, por exemplo, já no ninho do socialismo, o celeiro do socialismo, a Califórnia? Por que só socialismo? Fascismo, comunismo, na verdade, a Califórnia. Sim, e pelo país também é interessante. Mas antes disso, para os moradores da Califórnia, do meu estado, daqui a 2 semanas teremos uma votação. Obama está nos incentivando muito a votar na Proposta 50, que aqui chamamos de Proposition 50, para impedir o Trump, para sim. Então, eu entendi. Você não deve votar, nem precisa entender. Se quiser, tente entender, mas não vote. Diga a si mesmo e a todos os seus amigos: de jeito nenhum precisamos dessa Proposição 50, de jeito nenhum. Faltam 30 dias para as eleições especiais sobre a redistribuição dos distritos, em que os eleitores decidirão se aprovam os novos mapas eleitorais. Foram criados pelos democratas para conter a tentativa de Trump de ampliar cadeiras republicanas em outros estados. Nesta semana, mais de 23 milhões de eleitores na Califórnia receberão suas cédulas pelo correio. Segundo dados do mês passado, quase metade dos eleitores está no Partido Democrata, 25% no Republicano e 22% sem preferência. Durante o ano, houve mudanças no registro e na identificação partidária dos eleitores. Desde 10 de fevereiro, 82 mil pessoas escolheram não ter preferência partidária ao se registrarem para votar. O Partido Republicano ganhou 48 mil eleitores, enquanto os democratas conseguiram só 190 em mais de 200 dias. Para analisar melhor esses dados e seu impacto nas eleições especiais, convidamos os estrategistas políticos Steven Maviliu, democrata, e Tim Rosales, republicano. Obrigada por se juntarem a nós. Por mais de 200 dias, entendi. Ela se filiou ao Partido Democrata na Califórnia, menos de uma pessoa por dia. Ou seja, menos de uma pessoa por dia. Queriam se tornar novos membros do partido. Obrigado, 8 mil ingressaram nos republicanos, obrigado. E isso, bem, é mais do que o normal, mas é quase uma quantidade comum. Mas então, para onde foram aquelas 70, 80 mil pessoas que, com base no passado, deveriam ter assinado
Para os democratas, para o partido dos nossos socialistas democráticos, coletivistas socialistas, só Deus sabe quem eles são. Todos os 82.723 se registraram como independentes, ou seja, ainda não foram para os republicanos, mas já saíram dos democratas. Isso já é o suficiente para nós. Ou seja, nem mesmo na Califórnia ninguém quer se juntar aos democratas, mas ainda assim estamos procurando por eles. Muito mais do que republicanos aqui, na direção do movimento. Isso me anima e eu gosto disso, né? Aqui está a opinião do californiano. Democrata, o que está acontecendo? Algo disso te surpreende? Disso? Bem, eu acho que isso é apenas uma ondulação, mas definitivamente não é uma onda. Há 20 anos, 1 em cada 3 eleitores era republicano. Hoje é 1 em cada 4. O número de democratas se estabilizou, enquanto os republicanos só caíram até certo limite. Sem dúvida, há energia, pois eles têm o presidente no cargo e ele inspirou muitos a votar. E sem dúvida, entre os democratas, houve um enfraquecimento das posições entre os negros, latinos e eleitores jovens. E aqui está a opinião do republicano da Califórnia, Dima Torsok. Sim, o que você está fazendo aqui? Viu? Acho que você percebe que não só republicanos, mas também quem não prefere partido está ganhando na Califórnia. Nós vimos algum sucesso, sabe lá, com esses eleitores independentes. As pessoas estão adotando a ideia de serem mais ideológicas do que partidárias. Eles têm opiniões, mas não estão prontos para se filiar a um partido. Acho isso instrutivo. E como você sabe, pessoas politizadas são aquelas em quem sempre prestamos atenção. Sobre o Partido Republicano, o presidente tem influência. Acho que a retórica nacional influencia um pouco. E o que vemos em nível nacional, eu acho, é que ouvimos falar sobre isso, que o Partido Democrata está nesse conflito entre a ala da Alexandria Ocasio-Cortez e, você sabe, a velha guarda dos democratas, como Chuck Schumer. E por isso, independentemente de que lado as pessoas estejam, eu acho que alguns que não necessariamente pertencem a algum grupo podem recuar um pouco e pedir um pouco de tempo. Sobre a política pessoal deles, suas crenças ou onde querem estar. E eu acho que esse é um problema que os democratas precisam resolver. Isso é verdade, mas é muito suave. Então, como partido, os democratas precisam decidir. Não pela América, mas do seu próprio jeito. Sim, queremos o mesmo, uma vida boa e segurança para todos. Por assim dizer, os americanos, sim, eles querem seguir por outro caminho, né? Um caminho mais coletivo. Estou pronto para discutir, primeiro provar que eles estão errados, mas eles também, mas são pessoas normais. E aqueles que agora, digamos, se não formalmente, mas de fato lideram o Partido Democrata, eles querem destruir tudo e só depois começar a pensar, e agora o que fazer? Se você ouve coisas ruins sobre Trump todos os dias, fica constrangido de se juntar a ele. E com esses que querem destruir fundamentalmente a América, o povo que era democrata também não quer ir junto. E isso já é maravilhoso. George Soros, o Partido Democrata e Hillary Clinton. Esse é o tema da nota de hoje do Ponto de Vista. Como você talvez saiba, o bilionário de 85 anos é fanático por ideias de extrema esquerda e sua organização Sociedade Aberta defende a ausência de fronteiras no mundo. Para Soros, todos deveriam poder ir e ficar onde quiserem, por qualquer motivo. Recentemente, hackers, supostamente apoiados pela Rússia, divulgaram mais de 2.000 documentos relacionados a Soros e a sua Sociedade Aberta. A informação é muito preocupante. Soros destinou cerca de 10 milhões de dólares a grupos que se opõem à política de Israel. Ele concedeu vários subsídios a pessoas que literalmente odeiam o Estado judeu de Israel. Além disso, Soros financiou investigações contra pessoas aqui nos Estados Unidos da América que se opõem ao islamismo radical, como Pamela Geller, Frank Gaffney, Liz Cheney e Cliff May. O Sr. May estará aqui em alguns minutos. Finalmente, George Soros doou cerca de 13 milhões de dólares para os democratas neste ciclo eleitoral. Isso inclui 7 milhões de dólares para o Supercomitê de Ação Política da Hillary Clinton. Há 12 anos foi isso que a senhora Clinton disse sobre George. Soros, recebemos uma bênção extraordinária e neste momento nosso país precisa de nós. E precisamos de pessoas como George Soros que não têm medo e estão prontas para agir quando é necessário.
Importante. Agora, para sermos justos, esse trecho de áudio está desatualizado. Mas a empresa de Clinton está recebendo dinheiro de Soros este ano, como foi dito. E isso pode ser um problema para a secretária. Você deve se lembrar que Donald Trump foi criticado pela mídia por não se distanciar rapidamente de David Duke. Duke é extremista de direita e odiador. Agora, um extremista de esquerda, Soros, tenta prejudicar Israel, principal aliado dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Como a mídia vai cobrir isso? Soros é um dos maiores doadores do Partido Democrata. Talking Points acredita que a grande mídia vai, em grande parte, ignorar a história sobre Soros, embora ela seja muito importante. O Partido Democrata apoia fronteiras abertas em todo o mundo, uma situação que facilitaria para terroristas islâmicos matarem onde quisessem. O Partido Democrata apoia inimigos de Israel, eleitores judeus estão cientes disso? Novamente, uma situação importante trazida por hackers russos e por uma imprensa apática ao revelar a verdade sobre as próximas eleições. De novo. Dinheiro, poder, o silêncio da imprensa, uma mão lavando a outra. Por isso, para mim, muitas vezes me perguntam quem organiza esses protestos, se há financiamento ou se alguns manifestantes são pagos. E a resposta para isso é sim, eles recebem pagamento. Existem muitos níveis de confusão. Para uma jornalista investigativa, isso é um verdadeiro trabalho, porque muitos grupos, como as fundações Open Society de George Soros e a Fundação dos Irmãos Rockefeller, fazem doações através do chamado patrocinador fiscal, que é uma organização sem fins lucrativos que então distribui os fundos para outros grupos. E é assim que alguns grupos, como Estudantes pela Justiça na Palestina e outros, recebem dinheiro. Grandes patrocinadores, como as fundações Soros e as fundações dos irmãos Rockefeller, enviam dinheiro através de vários níveis de organizações sem fins lucrativos. Então, quando você tenta descobrir quem é o doador original, você precisa fazer muito trabalho. Também percebi que alguns dos manifestantes que participam ativamente dos protestos estudantis recebem financiamento por meio de bolsas de estudo de outro grupo que, embora publique fotos e nomes dos manifestantes em seu site, não informa os sobrenomes. E eu também fiquei curiosa quando olhei para os próprios estudantes. Muitos deles já não são mais estudantes nas universidades onde realizam os protestos e não têm mais as bolsas pelas quais recebiam dinheiro para serem manifestantes. Basicamente, eles não têm isso nas páginas do LinkedIn. Então, existe um certo nível de ocultação, há um grau de sigilo para que você não saiba quem são os doadores originais. Um dos exemplos é que a Fundação Sociedade Aberta talvez tenha enviado $20 milhões para um grupo chamado Fundação Taites, que é conhecida como patrocinadora financeira e que depois distribui os fundos para vários grupos, neste caso para 2 diferentes grupos radicais anti-Israel. Então, a questão é que o doador original pode dizer, bem, eu doei para a fundação. Taites, essa é a questão. Agora que temos o reconhecimento oficial do governo de que a Antifa é uma organização terrorista, isso significa que todos que ajudam, financiam, abastecem, propagam, promovem e coisas do tipo, todas essas pessoas e organizações devem responder perante a lei como cúmplices do terrorismo. AIB, nós temos tempo, surgiu tempo, porque o prazo de prescrição para responsabilização, ao que parece, ainda não expirou. Simplesmente por causa de Clinton e Obama, Soros e Biden e outros como Caprest e Brennan, não se esqueça. Claro, eles o esconderam, ocultaram, mas agora o FBI descobriu suas falsificações, enganos. E agora nós temos, como disse Kash Patel, cópias das contas e transferências deles. Ou seja, agora temos provas. E agora temos o direito de julgar todos aqueles que tentaram transformar a América em uma plantação escravagista. Com os servidores do povo que andam com armas de festim e seguranças, e nós? E quem somos nós, afinal? Por que nos expomos? Fiquem sentados, não se mexam. Não. Senhores, nós vamos nos mexer sim e também sentar, mas só quando estivermos contando para vocês várias histórias pela internet. Fora isso, também não vamos ficar sentados.